Sabe quando o desejo vai longe demais? Tipo, muito além do que a gente pode imaginar? É sobre isso que vamos falar hoje, mergulhando na obra-prima de Clive Barker, The Hellbound Heart, que deu origem ao clássico Hellraiser. Uma história que nos faz perguntar: qual é o verdadeiro preço do prazer absoluto? Então, no centro sombrio dessa história, está um artefato que é pura lenda, a configuração de Le Marchand. Só que isso não é um simples quebra-cabeça, não. É quase como se ele sussurrasse promessas para quem consegue decifrá-lo. Promessas de uma experiência sensorial única, de um êxtase que vai além de tudo que a gente conhece. Mas aí que tá a pegadinha. Essa promessa de êxtase é só uma fachada, uma ilusão que esconde uma verdade terrível. O que a caixa oferece, na verdade, é um portal para uma dimensão onde prazer e dor são a mesma coisa, uma coisa só. E isso nos leva direto a Frank Cotton, um homem movido, ou melhor, consumido por uma fome insaciável de prazer. Olha, Frank não era só um cara que gostava dos prazeres da vida. Ele era um desbravador de sensações. Depois de esgotar tudo que o nosso mundo tinha a oferecer, essa busca sem fim levou ele até essa caixa mítica. Para ele, era a fronteira final. Depois de conseguir a caixa, Frank se fecha para o mundo. Ficou obcecado em decifrar os segredos dela. E então, ele consegue. Com o último movimento, um sino toca à distância. Mas não é um som de vitória, sabe? É um mau presságio. A porta foi aberta. E aqui vem a ironia mais cruel de todas. A caixa não era um portal para o paraíso, mas para um inferno feito sob medida. Frank não invocou anjos do prazer, mas sim os engenheiros da dor, seres de uma dimensão onde a agonia é a mais alta forma de arte. Agora, o foco da história muda um pouco. A gente passa a acompanhar a Julia, esposa do Rory, que é irmão do Frank. Ela vive uma vida segura, mas completamente monótona. E, no fundo, anseia por algo que a faça sentir viva de novo. A vida da Julia com o Rory é previsível. Segura, mas sem paixão nenhuma. E essa segurança toda a faz sonhar com aquele fogo que ela sentiu com o Frank. Aquele cara com charme perigoso que uma vez a fez se sentir viva de verdade. Aí, quando um acidente traz uma versão grotesca do Frank de volta, ele sabe exatamente como manipulá-la, prometendo reviver aquela paixão. O preço? Sangue. E é assim que Julia se torna uma caçadora, atraindo homens para a morte só para reconstruir seu amante, pedaço por pedaço. Essa jornada a transforma completamente. A Julia de antes já era. No lugar dela surge uma figura fria, calculista. As vítimas dela não são mais pessoas, são só combustível para a chama da sua obsessão. É nesse cenário que entra a heroína relutante da história, a Kirsty. Uma amiga da família que tem aquele pressentimento horrível de que tem algo muito, mas muito errado naquela casa. E a intuição dela a leva direto para o horror. Kirsty dá de cara com a monstruosidade que Frank se tornou. Uma criatura de carne e osso expostos. O que acontece em seguida não é só uma luta, é um pesadelo que virou realidade. No meio daquele caos todo, a caixa vira sua única salvação. Ela joga o objeto para longe para distraí-lo e consegue escapar por um triz. Mas, ao pegar o artefato, ela sem querer se marcou, atraindo a atenção de seus verdadeiros e aterrorizantes mestres. Porque veja bem, a caixa nunca está realmente sozinha. Seus guardiões, os verdadeiros sacerdotes do prazer e da dor, sentiram o chamado. E agora, eles vieram reivindicar o que é deles. Eles são os cenobitas, exploradores de uma dimensão onde simplesmente não existe diferença entre êxtase e agonia. Para eles, a dor é só mais um caminho para uma nova forma de prazer, e eles são os mestres dessa arte sombria. Encurralada por esses seres terríveis, Kirsty usa sua única arma, informação. Num ato de coragem desesperada, ela faz um pacto com os demônios. A alma dela em troca da alma que escapou deles. A alma de Frank. Toda essa teia de desejo e dor nos leva ao verdadeiro cerne da história. O que Hellraiser realmente diz sobre a natureza humana, afinal? No fim das contas, a obra nos obriga a olhar para o espelho dos nossos próprios desejos. O desejo é uma força que cria ou uma força que destrói? Frank e Julia nos mostram as respostas mais sombrias para essa pergunta, revelando o abismo aonde a busca por satisfação pode levar. A história traça um mapa bem sombrio do coração humano. A gente vê como o desejo de Julia por paixão a transforma num monstro e como a sede do Frank por novas sensações o condena a um tormento que nem dá para imaginar. É um grande aviso sobre o preço de abrir portas que nunca deveriam ser abertas.
E essa é, talvez, a mensagem mais poderosa da obra. A ambição do Frank de experimentar o desconhecido acaba consumindo ele por completo. Serve como uma grande lição sobre os perigos de tentar ultrapassar os limites da nossa própria natureza. No final, Hellraiser é uma jornada arrepiante aos nossos desejos mais escondidos. A configuração de Le Marchand não é boa nem má, ela é um espelho. Ela só reflete o que é pedido, mas o preço é sempre pago em carne e alma, um custo que ninguém está realmente preparado para pagar. E isso deixa uma pergunta bem inquietante no ar. Diante da promessa de uma experiência suprema, mesmo sabendo do risco terrível e desconhecido, será que a curiosidade venceria? O que uma pessoa seria capaz de fazer com tanto poder nas mãos?